Aqui dentro do estúdio hoje, Ricardo Vargas tira dúvidas suas sobre saúde e alimentação. Você pode mandar perguntas para cá por esse número que aparece aí, DDD 12, número 981352908. Ricardo, obrigado mais uma vez pela companhia com a gente aqui. É sempre um prazer estar aqui e poder ajudar o telespectador aí da Novo Tempo a ter uma melhor qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. E sabe que os telespectadores já ficam esperando a quinta-feira para poder mandar perguntas para você, Ricardo. Que bom. O Sebastião Rodrigues é de Goianinha, no Rio Grande do Norte, disse que ele tomava o café da manhã à base de fruta, só que aí ele sentia fome muito cedo. Aí ele mudou o café, agora é à base de cuscuz, batata doce, mandioca, tapioca, frango, peixe e ovos. Aí ele disse que agora o problema é que ele demora demais para sentir fome de novo. Que tipo de café da manhã é mais saudável, ele pergunta, o anterior ou o atual? Eu só espero que o atual não seja tudo junto, né? Se for tudo junto é muita coisa. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, o de jejum é a refeição mais importante do dia, é onde você tem que comer por volta de 40%, 45% das calorias que você vai comer durante o dia inteiro. Então, quer dizer, olha, nós estamos falando de muita coisa. Estamos falando aí de mais de 2/3 das calorias sendo ingeridas nessa refeição da manhã. Então, as frutas elas são muito interessantes para esse horário, só que só fruta não dá saciedade prolongada. A gente precisa de carboidrato, de proteínas e de gordura. Todos esses 3 macronutrientes têm que ser contemplados nessa refeição da manhã. E quando ele partiu para o segundo tipo de café da manhã, ele ofereceu tudo isso, mas numa quantidade de repente muito grande também. E eu gosto muito de aveia de manhã, acho excelente. O cuscuz, ele é um carboidrato de absorção rápida, ele já perdeu a sua fibra do milho, já foi retirado, né? Então, se você for comer cuscuz, é interessante que você coloque um outro tipo de fibra junto, linhaça, chia, que você pode colocar na própria massa do cuscuz na hora de você fazer. E aí você aumenta um pouco de gordura, aumenta um pouco de fibra e gera uma saciedade mais prolongada. E aí a fonte da proteína que ele escolhe para amanhã. Aí ele citou somente fontes de proteína de origem animal. Tem as fontes de proteína de origem vegetal também. O próprio amendoim é uma boa fonte para você consumir de manhã. Você tem o tofu, que nós usamos para poder fazer patê e passar no pão de manhã. Aí, no caso, se ele for comer o cuscuz, provavelmente não dê certo, aí ele come uma porção de amendoim. O grão de bico a gente usa para fazer romos e esses daí são geralmente as principais fontes de proteína que a gente consome de manhã. A aveia, junto com o amendoim ou pasta de amendoim, e mais as frutas. A pasta de amendoim é aceitável para você, Ricardo? A pasta de amendoim é excelente. Eu digo que se tiver açaí e pasta de amendoim, eu não preciso de mais nada, sobrevivo numa boa durante muito tempo. Né? E o mel? Então, mel ele é um carboidrato muito bom, porém de uma absorção rápida. Bom eu digo porque ele é natural, ele não tem aditivos químicos, né? Diferente de você pegar um açúcar de mesa, sacarose, que ela passou por inúmeros processos químicos e modificou muito a estrutura dela, além de adicionar muitos aditivos no processo, né, do branqueamento do açúcar. Então, o mel ele tem absorção rápida, tem que se consumir com moderação. Mas por não ter os aditivos químicos, eu vejo ele com bons olhos. Você falou do açaí como algo positivo, mas você está se referindo ao açaí, aquele que a gente encontra no norte do Brasil, não aqui na região sudeste, que já vem com aditivos químicos, é isso? O problema do açaí aqui não é o processamento da pasteurização que foi feita para que o açaí viesse aqui. O xarope de guaraná, ele é um problema, assim, claro, se você encontrar um açaí sem, é melhor. O problema é quando você vai preparar para servir, né? Porque aí o cara vai coloca um monte de coisa, coloca leite condenado, né? Aí vai adiciona farinha de tapioca, vai só aumentando o valor calórico, né, do produto. E esse que acaba se tornando o grande vilão. O açaí em si não é problema nenhum. Ok. Ricardo, o Carlos Fabiano de Guarapuava, no Paraná, quer saber quais os melhores e os piores alimentos para quem tem problema de refluxo. Refluxo, eu vou até olhar para a câmera agora, porque refluxo é um assunto sério. Quando a gente fala de refluxo, eu já citei em alguns outros programas que existem basicamente 5 causas. A primeira, que a gente pode destacar, já levando em consideração a tua pergunta, pode ser sim uma alimentação inadequada, com um consumo muito grande de proteína e gordura, que aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago, mas também porque você pode ser dispéptico, ou seja, você produz pouco de uma enzima que inicia o processo da digestão da proteína. Você precisa levar em consideração o seu estado de humor, pessoas mais ansiosas tendem a ter processos de refluxo e gastrite também, e tem que fazer uma verificação de como está o seu fígado. Seu fígado, ele é responsável pela digestão da gordura, e quando falta, né, a bile suficiente, aumenta também o tempo de permanência do alimento no estômago, isso em virtude dos cálculos biliares. Uma alimentação que poderia ajudar nesse processo são alimentos de digestão rápido, principalmente no horário que você mais sofre, né, com o problema do refluxo. Então, uma alimentação de digestão mais rápida, o que é isso?
pouca gordura, pouca proteína e utilizar o carboidrato na versão integral, porque senão fica rápido demais também e aí você vai ter outros problemas com relação a isso. Cuide com algumas frutas ácidas, mas aí é preciso fazer o teste. Se você provar a fruta ácida e não sentir nada, continue comendo sem problemas nenhum. E principalmente com os lácteos. Aí é onde nós encontramos o principal problema da gastrite. Por quê? Todo produto lácteo, no processo da sua digestão, ele sofre uma quebra, um processo fermentativo e libera ácido lático. No começo, quando ele se liga com ácido, a pessoa até sente uma melhora, talvez nos 30 primeiros minutos. Depois você devolve o ácido clorídrico para o meio e ainda acrescenta o ácido lático. E aí então você vai ter um problema não só da gastrite como do refluxo, que é a volta desse ácido para a região do esôfago.